Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o seu programa de entrevistas, discussões e, claro, de construção do conhecimento. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo Evangelista. Ele é professor da Unip, é psicólogo pela USP, mestre em filosofia e doutorando em psicologia pela USP. E também é professor da pós-graduação em psicologia aqui da Universidade Paranaense, a nossa querida Unipar. A nossa temática será psicopatologia fenomenológica. Professor, muito obrigado, seja bem-vindo a esse espaço. Obrigado, André. A nossa temática tem algumas expressões um tanto quanto não triviais, não comuns, né? Que é psicopatologia fenomenológica. São dois termos que a gente não usa no dia a dia, quase, né? Não. Poderia definir esses termos para a gente, professor? O que é psicopatologia e o que é fenomenologia? Posso tentar, André. Opa! Vamos lá. Então, psicopatologia é um ramo da ciência que vai nascer oficialmente no começo do século XX, que é uma tentativa de compreensão dos fenômenos considerados na época de doença mental, né? Hoje o que a gente consideraria as doenças psiquiátricas, né? Que são o ramo da psiquiatria. Tem uma diferença básica aí com a psiquiatria, que a psicopatologia é um estudo estritamente investigativo, enquanto a psiquiatria se apoia na psicopatologia, no sentido de conhecer quais são essas doenças, como é que elas funcionam, para daí poder pensar numa intervenção. Tá? Então, de modo geral, psicopatologia é isso, né? É o que a gente tem hoje com DSM e CID, são os quadros psiquiátricos. O que seria DSM e CID? DSM e CID são os dois índices de catalogação das doenças psiquiátricas. Então, tem lá depressão, mania, alucinações, delírios, enfim, todo esse quadro patológico que serve de apoio para o trabalho do psiquiatra, né, que é quem recebe no atendimento pessoas que estão com sofrimento psicológico, em geral, agudo, e daí eles precisam entender imediatamente o que está acontecendo, né, e fazem isso com base nesses catálogos, né, que servem para identificar o que está acontecendo e como é que o psiquiatra deve operar. Sim. Aí, né? Então, a psicopatologia vai ser essa fundamentação, né, vai dar a base para essa interpretação do médico. Né? Bom, isso a gente deve considerar que ela nasce no começo do século XX, oficialmente como ciência, e é mais ou menos nessa época também que já tem a chegada da fenomenologia, que é o outro termo, conceito, né? Isso, outro termo que a gente tem que explorar. A fenomenologia não tem nada a ver com psiquiatria, não tem nada a ver com psicoterapia. A fenomenologia nasce como filosofia. Tá? E na época, quando surge como uma tentativa, é um método, na verdade, de tentativa de um conhecimento verdadeiro, e um conhecimento verdadeiro para todas as ciências que seja o máximo possível livre de pressupostos. Tá? A ideia da fenomenologia é que todo tipo de ciência parte de alguns pressupostos que não são necessariamente verificáveis, né? Parte de hipóteses, algumas ideias que ajudam a pensar a realidade, mas que não necessariamente condigam com a realidade, né? A fenomenologia vai nascer, então, na filosofia, como uma tentativa com a pergunta, na verdade, será que isso que nós estamos dizendo da realidade é tal como a realidade é, ou será que é tal como nós estamos construindo a realidade? Tá? Isso leva em consideração, então, a história do sujeito, não? Porque eu posso ter uma interpretação, você pode ter outra. Isso. Então, leva isso necessariamente em conta. Aliás, uma das primeiras repercussões mais importantes da fenomenologia é colocar em xeque a ideia de objetividade que faz parte da nossa vida. Né? Do ponto de vista fenomenológico, não existe uma realidade em si mesma, existe sempre uma realidade que aparece para um conjunto de pessoas, para uma cultura, para um povo. Então, abre daí um outro ramo de pesquisa, e a psicologia fenomenológica vai trabalhar com isso, que é aquela ideia que está tão em voga atualmente de que não existe um observador imparcial, que em toda investigação o investigador está fazendo parte daquilo que ele está investigando. Ele não se vê de fora, né? Ele está mergulhado dentro da situação. Então a ideia de estar de fora, né? E estando de fora, enquanto uma coisa que está acontecendo objetivamente em si mesma, vai ser uma ideia que a fenomenologia vai imediatamente se contrapor, dizendo que não é fundamentada, né? Porque para eu falar de qualquer coisa eu preciso ter alguém que está em contato com essa coisa, que está vendo essa coisa, que está pensando sobre ela. Né? Então coloque em xeque
essa ideia de objetividade. Professor, no senso comum, aparentemente, são duas áreas que, não sei se a palavra opostas pode ser usada aqui, né? A psicopatologia é uma área da psiquiatria, da psicologia, uma ciência, né? E de um lado, a fenomenologia, que é uma área da filosofia. Como comungar essas duas partes, unir psicopatologia com fenomenologia? Tá, vamos lá. Eu acho que, no primeiro momento, o interessante da fenomenologia é um convite para uma postura diante da vida, né? Tanto enquanto filósofo quanto enquanto gente, que é de desconfiar das primeiras aparências ou desconfiar daquilo que dizem que é o que está acontecendo, né? E daí, num primeiro momento em que eu desconfio disso que está sendo dito, que está acontecendo, que está aparecendo, abre para mim a possibilidade de prestar atenção para o que está acontecendo para mim, né? Que pode, muitas vezes, ser diferente de como está acontecendo para os outros, né? E não é porque, para mim, alguma coisa está acontecendo de um jeito diferente que isso não seja verdade, né? Então, a gente tem, com a fenomenologia, aí uma abertura para a possibilidade de pensar a verdade como também algo individual, singular, né? A gente tem verdades que seria são correto verdades dizer, então, que a fenomenologia seria uma espécie de ferramenta para um psicólogo para analisar uma situação? Uma ferramenta. Aí seria o melhor jeito de entender, né? A fenomenologia vai nascer como um método. Tanto que daí, quando vem para a psicopatologia, né, e o primeiro nome a fazer essa ponte vai ser o Karl Jaspers. Tá? O principal nome da fenomenologia, o primeiro a pensar é Edmund Husserl. Tá? Em 1901, ele publica o primeiro livro dele sobre fenomenologia, que vai nessa direção. Tá? E daí, já em 1910, mais ou menos, o Karl Jaspers, que era psiquiatra, vai ver esse método fenomenológico de Husserl, e o que ele vai propor é quase que uma revolução na psiquiatria da época, que a gente tem que pensar aí, a psiquiatria do século XX, começo do século XX, e algo que dura até hoje, era dominada ou pela medicina. Então, quando eu tenho um doente mental, né, alguém que está com sofrimento psicológico, você tem uma vertente da psiquiatria que já dizia, não, trata-se de alguma disfunção orgânica, que o médico vai conseguir dizer qual é e vai conseguir equilibrar. Como a gente tem hoje. Estritamente fisiológico. Fisiológico, né? E o outro ramo da psiquiatria, também nesse começo do século, é a psicanálise freudiana, né? Que ganha um impulso muito grande aí via psiquiatria, né? E também a psicanálise freudiana, na época, funcionava na direção de tentar explicar por que determinado fenômeno psicopatológico, por que a pessoa está delirando, por que a pessoa está alucinando, e oferecia algumas ferramentas explicativas para dizer por quê, e com isso propor também um jeito de intervir, né? O Karl Jaspers vai se dar conta que tanto a psiquiatria médica quanto a psiquiatria freudiana, psicanalítica, olhavam daí para aquela pessoa que está sofrendo, né? Não a partir do significado do sofrimento para ela, mas de uma certa forma tentava quase que excluir os aspectos peculiares dela para poder identificar uma doença que está catalogada. Olhava como um objeto. Isso, o que é objetificante, né? Parte e acaba promovendo uma generalização, né? Então, se você está sofrendo, o jeito de entender o que está acontecendo com você seria tirar os aspectos particulares da sua vida e o modo como o seu sofrimento está acontecendo agora para conseguir te encaixar numa categoria ou médica ou psicanalítica. É encaixar mesmo em alguma categoria. E daí é encaixar, isso. E daí é encaixar, né? E daí o Karl Jaspers vai se dar conta disso, e daí ele vai pegar o método fenomenológico de Husserl com a seguinte pergunta: será que nós, psiquiatras, estamos entendendo o sofrimento do paciente a partir dele, ou será que a gente está entendendo o sofrimento a partir daquilo que a gente diz que está acontecendo com ele? Né? E daí, já em 1912, o Karl Jaspers vai publicar um livro, que é um livro utilizado até hoje em cursos de psiquiatria, de psicologia, que chama Psicopatologia Geral, que é também uma espécie de catalogação dos vários modos de aparecer o sofrimento psicológico, psiquiátrico, né? Mas ele faz isso com base na descrição da vivência daquele que está sofrendo, que é algo que não tinha na época. Ele inverte os polos, então. Isso. Ele não traz um discurso pronto. Não. Ele vai colhendo
daquele que sofre. Isso. Então, esse psicopatologia geral é um calhamação. É o manual mesmo. Grandão, assim, porque ele conta com descrição dos pacientes. Então, fulano tá com delírio de perseguição. E daí a gente tem ele um relata relato, os casos. Isso, tem um relato em primeira pessoa daquela pessoa que estava se sentindo perseguida, dizendo, olha, estão atrás de mim porque eu fiz isso e aquilo. E com base nisso permite, né, que a gente compreenda a partir da vivência de alguém o que está se passando com ela. Professor, no bloco anterior paramos naquela ideia do Jaspers que faz uma espécie de revolução, né? Ele parece que tira a ideia de um catálogo de doenças, de psicopatologias, e coloca lá o discurso em primeira pessoa, ou seja, a partir da situação vivenciada, se elabora algumas considerações, né? E como é que, me parece que na tua pesquisa, no teu campo de pesquisa, você não se fixou no Jaspers, você também trabalhou o Heidegger. Isso. Quem é o Heidegger e que relação ele tem com essa situação da psicopatologia? Bom, o Husserl vai ser o criador do método fenomenológico, né? E o Heidegger vai ser um outro filósofo que estuda com Husserl e estuda muito a fundo o método fenomenológico, e ele põe em prática esse método fenomenológico do Husserl na direção de compreender o que é a existência humana. Né? O que ele vai fazer é o seguinte: se a gente pega o método do Husserl, para dizer aí, usando termos técnicos, né, o que o Husserl vai propor é uma suspensão dos conceitos prontos que eu tenho sobre qualquer tipo de fenômeno. O que o Heidegger vai fazer é suspender os conceitos que nós temos sobre o que é a existência humana. Então ele vai ver lá que já partimos de uma certa compreensão, né? Então hoje em dia seria quase loucura a gente questionar a ideia de que eu sou um corpo orgânico, biológico e que eu tenho um psiquismo, né? São alguns conceitos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Qualquer revista que você lê por aí já está falando do ser humano como corpo e psicológico, né? O Heidegger vai dizer, será que esses conceitos condizem com a realidade humana ou será que são conceitos que surgem na filosofia, surgem na ciência e acabam entrando no lugar? Então ele suspende esses conceitos a fim de tentar uma descrição da existência humana tal como ela é, né? E é possível descrever alguma coisa sem alguns conceitos pressupostos ou não? Sim e não, André. Você precisa de alguns conceitos pressupostos porque são um jeito de abordar o fenômeno. Só que no momento em que eu abordo, eu posso novamente suspender e considerar, será que isso que eu vi veio por conta dos conceitos que eu estava usando ou será que apareceu ali mesmo? Eu posso até usar os conceitos, mas não posso fixar-me nos conceitos. Isso. Porque se eu me fixo no conceito, eu deixo de ver o fenômeno e eu começo a só ver o conceito. Né? Então a fenomenologia vai ser esse movimento de abordar e refletir. Abordar e refletir com a intenção de permitir que apareça alguma coisa, né? Tal como ela é. Sim. O Heidegger vai na direção, a hora que ele faz esse movimento, ele vai revelar ou vai mostrar que está ali e a gente não consegue ver por conta dessa ideia de homem como animal racional, homem como psiquismo, homem como corpo orgânico. O que está escondido aí segundo ele, aquilo que vai praticamente definir a nossa existência e que nós não vemos cotidianamente, que é o que ele chama de caráter de sermos mortais. Né? É algo que soa também meio banal no primeiro momento. Todo mundo vai morrer, né? Mas não é isso que ele está falando. A proposta dele é de que, enquanto nós existimos, o morrer é uma possibilidade nossa. Né? E tanto o morrer concreto, né, o não mais estar aí, quanto ao longo da nossa vida, nós vamos passando por várias mortes, por assim dizer, em que quem eu sou, o modo como eu me compreendo, o modo como eu sou, as coisas à minha volta eram de um jeito e de repente podem deixar de ser. Tá? E nesse deixar de ser, é um modo meu que deixa de ser. Então é uma pequena morte, por assim dizer. Aquilo que vai caracterizar o ser humano, então, para o Heidegger, não vai ser uma identidade, não vai ser um corpo, não vai ser nada que eu possa positivar, substantivar, mas vai ser exatamente essa condição de, a cada momento, poder deixar de ser. Tá? Esse é o critério básico, então, para eu me relacionar com as coisas, com os acontecimentos, essa ideia do ser para a morte ou não? Isso. Né? No Heidegger vai chamar ser para a morte, que a gente amplia, né? Porque não é uma questão só do morrer, estritamente, mas é o que ele vai chamar de uma finitização
de tudo que a gente vivencia, né? Finitização quer dizer que pode acabar, né? Então, inclusive, se a gente pensa a partir da finitização às ciências, né, o que a gente vê acontecendo nas ciências, mesmo na história da filosofia, são modos de compreender a realidade que deixam de ser. E no momento em que deixam de ser, aparece um novo modo, né? Então, a gente tem aí mudanças constantes, transformações constantes, né? Que, quando eu penso a psicologia tradicional, mesmo a psiquiatria, não tem muita condição de pensar essas constantes revoluções, né, que são fundadas no ser finito que nós somos, né? E essa ideia, né, fazendo uma ponte daí com a psicopatologia e com a Daseins-Análise, que é outro tema importante aqui, essa descoberta, ou revelação no caso, de que nós somos finitos e mortais, vai acabar sendo a grande base do pensamento Daseins-analítico, né, e que vai encantar os psiquiatras aí da época de Jaspers, um pouquinho mais para frente, porque o que eles vão encontrar na obra de Heidegger, que é filosófica, é uma outra descrição da existência humana, né, que, segundo Heidegger e na compreensão desses psicólogos e psiquiatras, é uma descrição da existência humana que tem mais a ver com a nossa existência, vai encontrar na obra de Heidegger uma descrição do que é essa existência. O Heidegger, em algum momento, tocou em algumas questões psicológicas, de psiquiatria, psicopatologia, ou não? Sim, sim. Mas o foco principal dele não é esse, ou não? É filosofia. Não. O foco principal do Heidegger é filosofia. Né? Ele é conhecido por propor uma história do ser, que ele chama. Né? Ele mostra como, desde Platão, a rigor, desde os pensadores antes de Platão, o mundo ocidental tenta pensar o que significa o ser, né? E entendendo o ser como o conjunto de tudo o que é. Né? E o que o Heidegger vai falar é que sempre tentou pensar o ser como algo positivo, dado. Né? E ao fazer isso, excluiu essa dimensão da finitude, excluiu o nada do pensamento. Então ele é conhecido por pensar o nada. Né? E daí vai ser uma grande influência filosófica para o Sartre, né? Ser e o nada, né? Que vai publicar o Ser e o Nada, né? Inspirado fortemente em Heidegger. Né? Professor Paulo, no bloco anterior a gente falou um pouquinho dessa ideia do Heidegger de trabalhar a questão dos fundamentos, da finitude, do ser para a morte, né? E me parece que surgiu o termo Dasein-Análise. O que seria isso? Tá. Daseins-Análise vai ser o nome de uma modalidade psicoterapêutica e que nasce também como uma ciência do homem e que vai surgir mais ou menos na década de 40. Não foi o Heidegger quem criou essa técnica, não, né? Não. É uma técnica? Posso chamar de técnica ou não? Acho que mais adequado seria chamar de uma psicologia. Psicologia. Né? Hoje em dia a gente trabalha com a ideia de abordagens psicológicas, né? Que tem a psicanálise comportamental. Mas foi inspirado no Heidegger. Totalmente inspirada no Heidegger. Né? A história é que um psiquiatra chamado Meder-Boss, que já vinha trabalhando, ele é suíço, ele já vinha trabalhando com inspiração num outro psiquiatra que chama Binswanger. E o Binswanger foi o primeiro psiquiatra a ler a obra de Heidegger e identificar lá, na descrição da existência humana de Heidegger, ele identificou a possibilidade de pensar a psicopatologia, pensar a psicoterapia, enfim, pensar o fazer dele na clínica psiquiátrica que ele coordenava a partir da filosofia de Heidegger. Né? E ele que vai dar o nome de Daseins-Análise para essa abordagem, o Binswanger. Né? O Meder-Boss vai ser um psiquiatra que daí entra em contato com a obra de Binswanger, lê a obra de Heidegger, lê o livro principal do Heidegger para isso é Ser e Tempo, publicado em 27, e o Boss, então, começa a se corresponder com Heidegger. E a partir dessa correspondência nasce uma amizade entre os dois, e daí o Heidegger se propõe a disponibilizar para a equipe do Boss, para convidados dele, esse conhecimento de ordem filosófica. Então o Boss começa a organizar seminários na casa de campo dele em Zolikon, na Suíça. O Heidegger ia para lá 2 vezes por ano e passava 2 semanas lá, fazendo seminários com médicos e psiquiatras, em que ele basicamente desconstruía as ideias formatadas dos médicos. Né? Então, isso a gente tem publicado, foi publicado recentemente no Brasil, chama Seminários de Zolikon.
E daí iam lá os médicos e psiquiatras e muito apoiados na ideia do corpo orgânico, ou mesmo do psiquismo freudiano, né, id, ego, superego. E o Heidegger forçava eles a olharem para de onde vieram essas ideias. Usando uma paráfrase, ele é igual ao Nietzsche, né? Martelava os médicos, destruía tudo. Isso, só que destruía, acho que daí tem uma diferença, talvez, com o Nietzsche, de que destruía, no caso do Nietzsche, destrói para mostrar que não tem nada. Que é um vazio, né? Mesmo. E daí o Heidegger, a proposta de destruir para que possa aparecer o que está lá e que as ideias estão encobrindo. Então, a proposta do Heidegger, ajudando o Boss, era essa. Né? O Meder-Boss, essa correspondência do Heidegger entra como fundamentação, mas o Meder-Boss era psicanalista. Né? Ele fez análise didática com Freud, então ele era um grande psicanalista também. E daí que ele entra em contato com as ideias de Binswanger e depois com o próprio Heidegger. E a obra dele vai ser uma obra de tentativa de refundamentação da psicanálise freudiana, principalmente do ponto de vista do que acontece numa psicoterapia, né? Com base na compreensão de Heidegger. Então ele vai dizer, olha, Freud fez uma descoberta tremenda, que é a descoberta de que conversando duas pessoas e olhando para a história de vida e vendo algumas coisas que ficaram encobertas, vendo alguns pressupostos que eu vou adotando na minha vida, isso vai fazendo com que eu vá ficando impedido de assumir novas possibilidades existenciais na minha vida. Ou porque eu aprendi desde muito cedo que isso não pode, isso é errado, isso é proibido, isso vai contra quem eu sou, né? Na concepção do Boss, o Freud trabalhava com essa ideia, né? Então ele trabalhava tentando compreender como é que foi acontecendo para você de entender as coisas assim, como é que você se sentia quando isso acontecia, como é que você se sente agora quando isso está acontecendo, e com base nisso promovia o que ele chamava de libertação, né? Que é o processo analítico, que é o poder me abrir para outras possibilidades que estão acontecendo na minha vida agora e que por algum motivo eu não estou conseguindo compreender. Né? O Boss acha que essa descoberta do Freud é fundamental, porque o nosso trabalho clínico, tanto psicológico quanto psiquiátrico, diz respeito a ajudar a outra pessoa a assumir possibilidades existenciais que ele não está conseguindo assumir. Né? Mas o Freud teria recorrido aos conceitos psicanalíticos que ele foi criando para dar conta, e no momento em que ele faz isso... Se fixa nos conceitos. Fixa nos conceitos, isso. Então ele deixa de ver a pessoa e começa a ver os conceitos que ele estava criando nessa pessoa. Né? Então o Boss tenta de novo fazer aquele movimento que é o movimento fenomenológico básico. Né? Isso que eu estou vendo é o que a teoria está me dizendo que está lá, ou é o que está se mostrando para mim, né? A partir da própria pessoa. E por que essa expressão Dasein-Análise? O que é essa expressão Dasein? O termo Dasein é o termo que o Heidegger vai usar no livro Ser e Tempo para se referir à existência humana. Né? O que ele vai dizer é assim, a ideia de humano já é uma ideia que está muito desgastada filosoficamente também. Então, quando eu digo humano para você, você já sabe do que eu estou falando. Né? Assim como se eu digo homem, animal racional, todo mundo já sabe o que é. Então, o Heidegger precisa, num primeiro momento, de alguma palavra que não tenha essa história para se referir à existência humana. Ele cria palavras? A palavra Dasein já existia no alemão comum e diz respeito a alguma coisa que está aí. Né? Ao pé da letra, a palavra Dasein, dá para a gente decompor ela em da, que significa aí, literalmente. Né? Aí. E Sein, que é ser e estar, em alemão. Né? Então, a tradução de Dasein é ser aí, que vai ser outro nome que a gente vai usar para se referir à existência humana. Né? Então, o que o Heidegger vai propor no livro dele, filosófico, é o que ele chama de Dasein-Análise, que é uma explicitação da condição humana, que ele chama de ser aí. Né? Então, é uma análise do ser aí. E que daí, quando vem para a psicologia, né, para as práticas psicológicas, o termo Dasein-Análise vai se referir ao processo de libertação, ou de cura, enquanto libertação, da existência do outro pensado como ser aí. Então, atento aí a como que o outro está lidando com a sua condição humana mortal. A Dasein-Análise no Brasil, ela tem muita tradição? É recente? Ela tem tradição, sim, porque tem um acontecimento curioso que na década de 70, alguns psicólogos do Brasil, principalmente da PUC,
da PUC de São Paulo estavam pesquisando, entrando em contato com a Dasein Análise. O Boss era uma figura conhecida mundialmente. Ele foi presidente da Associação Internacional de Medicina. Ele tinha alguma visibilidade, né? E daí a obra dele chegou na PUC de São Paulo via estudos de fenomenologia que estavam fazendo lá. A PUC de São Paulo tem uma tradição forte com fenomenologia, né? E daí esses alunos resolveram estudar um pouquinho mais e descobriram que o Medar-Boss tinha filhos que moravam no interior de São Paulo. Não consigo te lembrar onde que é exatamente. E até por conta desses filhos que moravam aqui, ele vinha com regularidade, então formou um grupinho e foi lá bater na porta, né, onde ele estava, e parece que ele recebeu eles muito bem. Recebeu esse grupo muito bem e já falava português, então foi apresentando o trabalho deles, e a partir disso o próprio Boss fundou. Primeiro ele funda na Europa algumas associações de Dasein Análise, e daí ele funda em São Paulo. Então em São Paulo tem uma associação de Dasein Análise ligada à sede europeia, fundada pelo próprio Medar-Boss. Olha que interessante a história, né? Bem loco mesmo, né? É bem de proximidade. Né? Se alguém em casa quiser acessar alguma informação Dasein Análise, é só digitar no Google Dasein Análise que tem as informações referentes lá. Tem. Então a Associação Brasileira de Dasein Análise tem um site. Então, ali tem algumas informações. Ok. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade nesse momento, a gente trocar algumas ideias. E obrigado pela aula de filosofia, de psicologia que você forneceu para mim. Imagina. E com certeza para quem está em casa também. Eu que te agradeço. Um forte abraço para ti, até o próximo programa, até mais.